Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja celebra, neste final de semana, a solenidade de todos os santos e santas. É datada no dia 1º de novembro, mas a igreja deixa para um domingo posterior, pois é uma solenidade que todos devem viver com alegria e viver bem. E ela vai proclamar o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5, versículos de 1 a 12a, que diz: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, temos aqui o início do primeiro discurso do Evangelho de Mateus, conhecido como Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Jesus sobe ao monte, tem uma comparação ao Moisés. Jesus sobe ao monte e vai ensinar a nova lei. A nova lei é a lei da bem-aventurança, que tem uma série de implicações e conotações que são muito próximas uma das outras. Vamos ver essas bem-aventuranças ponto por ponto. Da dependência de Deus e humildade, os pobres em espírito, os que choram e os mansos de coração. Esses compartilham da humildade e da disposição de depender e servir a Deus. Depende e serve a Deus. Essa dependência e humildade tornam-se o ponto de partida para todas as outras bem-aventuranças. Se você não tem humildade e não tem dependência de Deus, você não vai viver as outras bem-aventuranças. É necessário termos essa dependência, é necessário termos essa humildade para podermos daí partir para viver as outras bem-aventuranças, pois é somente com essas atitudes que se pode viver a vida da justiça e da compaixão. Vejam como é interessante essa vivência das primeiras bem-aventuranças, da humildade, da mansidão, essa disposição em ser humilde e ser manso de coração. E aí nós iremos encontrar a busca pela justiça e a integridade, dos que têm fome e sede de justiça,
e dos puros de coração, que buscam viver uma vida íntegra, alinhada com os valores do reino. Esse alinhamento leva para uma condição de ansiar por uma justiça que transcende a realidade humana, o desejo de ganhar, o desejo de ter, e se relaciona com uma vida verdadeiramente reta, uma vida reta, verdadeira, uma vida comprometida com o reino, uma vida de integridade. Dos que têm misericórdia, os pacificadores, esses têm o compromisso com a paz e a misericórdia, né? Compartilham esse compromisso com o amar, né? com o amor também, com amor ao outro, ao próximo, e a busca pela harmonia, o perdão, a bondade e a reconciliação com Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, esses misericordiosos e pacificadores, os pacíficos, eles buscam essa harmonia, uma harmonia que sai de fato de dentro do coração do próprio Jesus. É uma harmonia que traz a mansidão e a misericórdia, a paz, a misericórdia, que não se limitam a uma ausência de conflito. A paz e a misericórdia aqui não se limitam a uma ausência de conflito, mas é uma disposição contínua de gerar união, de gerar cura, de gerar acolhimento, de gerar libertação, de gerar vida, de gerar uma vivência mais compactuada com o reino de Deus. Depois a gente vai perceber as parábolas da aceitação do sofrimento e a perseverança, né? Dos que choram, os que são perseguidos por causa da justiça e são injuriados por causa da justiça. Esses, de fato, vivem uma vida confrontada com a disposição de enfrentar o sofrimento e a perda, né? São aqueles que deixam tudo para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Essas bem-aventuranças mostram confiança em Deus. Somente Deus é de fato aquele que tem toda a riqueza, que traz toda a riqueza. E não se percebe o reconhecimento humano como algo que dá salvação. Mas Deus é do coração de Deus que brota toda a salvação, que brota toda a riqueza do homem. Veja que essa vida, né, quando compartilhada, ela é justa, ela é vivência, ela é promessa, ela é conhecimento do amor de Deus. Seja para uma vida de justiça pela fé, seja para uma vida de humildade e disposição de servir. E aí temos, como encerramento da parábola, a promessa de recompensa no reino dos céus, né? As bem-aventuranças que Jesus proclama no capítulo 5, logo no início do capítulo 5, versículos 1 a 12, elas trazem uma
promessa de recompensa no presente agora, né? Não só uma coisa que esteja acima ou além da nossa realidade, mas ela traz uma recompensa para o agora, né? Para o presente, e também ela nos apresenta essa recompensa, elas nos apresentam uma recompensa também futura, né? Então não é algo que vai acontecer somente hoje, né? Mas é algo que vai perdurar por toda a vida, porque se você vive as bem-aventuranças, você é capaz de viver no reino. E aqui Jesus Cristo está mostrando para os seus discípulos como é a condição para que se viva no reino de Deus, ou se apresente para essa vivência no reino de Deus. E Mateus vai colocar uma série de outras situações. Esse discurso é muito longo, é um discurso que começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. Nós iremos ver nessa solenidade de Todos os Santos somente o início desse capítulo, mas as bem-aventuranças nos dão, é como se fosse a porta de entrada para o reino de Jesus, para o reino de Deus, para o reino de Jesus. E com promessas presentes, com promessas futuras. Elas sempre apontam para a vivência do reino dos céus, né? Uma vivência do reino dos céus, criando com isso uma unidade textual, né? As bem-aventuranças, elas têm uma unidade textual onde o reino dos céus é a herança, né? Essa vivência, essa capacidade de pacificar, tudo isso aí é uma unidade textual onde o reino de Deus é a herança futura, a herança presente e a herança futura daqueles que vivem os valores que Jesus quer. São os valores que Jesus quer. Não são os valores do mundo, não. São os valores que Jesus quer. São os valores que Ele apresenta. São esses valores aí que Jesus apresenta e que na entrada do sermão nós estamos diante dessa realidade, desse reino de Deus apresentado por Jesus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, tem muito o que falar dessas bem-aventuranças, mas vamos ficar por isso, vamos ficar por enquanto somente com essas dicas, em que vocês podem aprofundar, podem questionar, podem dizer o que vocês querem, podem comentar aí nos comentários. Aliás, eu sinto falta desses comentários, né, de vocês, mas vocês podem comentar o texto do Evangelho, comentar também aquilo que é colocado para vocês como catequese, comentar a nossa catequese, questionar a nossa catequese. Isso é bom porque a gente vai criando dispositivos para pensar mais um pouco, né? E dar o like no nosso canal, nos ajuda. O like faz com que o vídeo seja mais apresentado, seja apresentado para mais pessoas. Então, compactua, dá o like. Às vezes o vídeo é longo demais, mas a catequese é boa. Não deixem de ver todo o vídeo para que vocês possam partilhar essa mensagem de Deus. E eu desejo a todos paz e bem, né? E muita alegria. Aqui na cidade de Juazeiro tem muito romeiro. Nós estamos com a perspectiva de 350 mil pessoas aqui no Juazeiro, e você veja que o movimento é grande realmente, né? Estou tirando um pouco de tempo para preparar tudo isso, para apresentar para vocês de forma resumida. Paz e bem, bom final de semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço
e muita paz para vocês. Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.